relação à carência, né? 12, 24, 180 contribuições, também nos é colocado como é contado esse tempo, né? Como que nós vamos contar esse número de contribuições cumpridas? Bem, vai depender da categoria de segurado que nós temos aqui. Bem, no caso, nós temos o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Eles não têm a obrigação de recolherem por conta própria a sua contribuição. Quando eles prestam serviço ao empregador, à empresa ou ao empregador doméstico, eles vão ter a sua contribuição previdenciária retida, descontada da sua remuneração pela empresa, pelo sindicato, órgão gestor de mão de obra ou pelo empregador doméstico. E essas pessoas é que vão ter o dever de recolher a contribuição. Então, eles não têm essa obrigação. Portanto, segundo o regulamento da Previdência, o período de carência é contado, veja, para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao regime geral de Previdência Social. Então, a partir do momento em que ele está filiado ao regime geral, né, ele passa a contar aquelas competências para fins de carência. Mas não podemos esquecer da reforma. Esses três, empregado doméstico e trabalhador avulso, a partir da competência, olha só, a partir da competência, novembro de 2019, só vão ser aceitas as competências com valor igual ou superior a um salário mínimo. Em período anterior à reforma, para esses três, não precisa fazer ajuste, é aceito, tá? Para esses três vai ser aceito. Para os demais, não. Mas então, a partir da reforma, até eles foram atingidos. Se o salário de contribuição em uma determinada competência, né, a partir de novembro de 2019, for inferior a um salário mínimo, aquela competência é excluída para fins de contagem de carência. Ok? Bem, aí, esse mesmo tratamento em relação à filiação, a gente dá para o contribuinte individual que presta serviço à empresa e tem a sua contribuição descontada, tá? Mas aí temos que preocupar. Essa obrigação da empresa contratante descontar é a partir de abril de 2003. Só que, caso desconte numa remuneração inferior a um salário mínimo, o contribuinte individual teria que completar o pagamento ele mesmo, tá? Então, o contribuinte individual sempre teve salário de contribuição, valor mínimo de um salário mínimo. Então, mesmo antes da reforma da Previdência, a competência dele para ser computada tem que ter salário de contribuição igual a um salário mínimo. Tá? O que acontece é que, quando ele presta serviço à empresa, e a empresa retém, e às vezes não repassa, ele não será prejudicado no seu benefício. Isso não. Tá bom? Bem, o empregado doméstico, ele passa a ter essa possibilidade de contar carência a partir da filiação somente a partir da competência junho de 2015. Então, cuidado com questões muito antigas. Que antes, gente, infelizmente, sabe como era contada a carência do doméstico? A partir da primeira contribuição sem atraso. Ele não tem gerência sobre isso.
mas era desse jeito. Então, se o empregador não pagava no prazo legal, não estava contando para carência. Agora acabou, não tem isso. Tá? Então, só guardar. Empregado, doméstico, avulso, a partir da filiação. Bem, olha só. Aqui a IN, só para demonstrar para vocês, mas aí depois vocês veem lá. Contribuinte individual, segurado facultativo. Carência é contada a partir da primeira contribuição sem atraso. Guarde isso para mim. Sempre a partir da primeira contribuição sem atraso. Imagine que a Solange seja cabeleireira. Cabeleireira é contribuinte individual. Se ela não for empregada de um salão, né, ela é contribuinte individual. Mas Solange nunca quis se inscrever perante a Previdência. Até que um dia ela resolve. Se inscreve como contribuinte individual e vem recolhendo todo dia 15 do mês seguinte ao da competência a sua contribuição. E Solange tem 169 contribuições. E 62 anos de idade. Pela regra atual, a mulher pode se aposentar voluntariamente, programadamente, aos 15 anos de contribuição, 62 anos de idade e carência mínima de 180 contribuições. Solange olha e fala, faltam 11 contribuições para eu completar os 15 anos de contribuição. Então, ela tinha toda a documentação que ela era cabeleireira antes mesmo de se inscrever à Previdência. Ela vai, comprova ter exercido atividade remunerada durante 11 meses e pede o reconhecimento dessa filiação e ainda indeniza o INSS esse período. Indeniza as contribuições. Ora, tempo de contribuição, Solange, então, vai ter 15 anos, 180 meses. Ora, 169 com 11, 180, 15 anos de contribuição. Idade, ela também vai ter a mínima exigida, 62 anos. Porém, o seu benefício vai ser indeferido. Por quê? Porque Solange não cumpriu a carência mínima exigida. Como assim? Ela é contribuinte individual e a carência só é cumprida, só é contada a partir da primeira contribuição sem atraso. Olha só, a primeira contribuição sem atraso. Quando é que aconteceu a primeira contribuição sem atraso? Aqui, ó. Então, para efeitos de carência, ela tem apenas 169 contribuições. Ela não tem 180 contribuições mensais. Portanto, ela não vai ter o benefício deferido. Por quê? Por falta de cumprimento de carência. Ela tem tempo de contribuição? Tem. Ela tem idade mínima exigida? Tem. Mas ela não tem a carência mínima exigida. Por isso, minha gente, quando as pessoas falam assim, mas se exigiu 25 anos, tem carência de 180. Nem sempre. Então, por isso que eu vou guardar. Eu vou fazer minha prova assim. Eu vou fazer minha prova que a carência para as aposentadorias, exceto a por incapacidade permanente, é de 180 contribuições mensais. Ponto. É isso que eu preciso. Tá? Ok? Então, essa contagem aqui
O decreto no artigo 28 eu gosto mais para poder estudar. Veja, o período de carência para o contribuinte individual e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma do parágrafo 2º do artigo 200, ou seja, aquele segurado especial que resolve contribuir também como facultativo, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. E aí, explica melhor, ó, e não serão consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes às competências anteriores, tá? Referente às competências anteriores à primeira sem atraso. Não é que todas as em atraso não vão ser computadas, não. Por exemplo, comecei a contribuir, fiz uma falha ali de 3 contribuições, continuei, pronto. Eu vou lá e acerto. Aí vou considerar. O que eu não vou considerar é aquelas anteriores à primeira contribuição sem atraso, né? Essas eu não posso considerar, ok? Para fins de carência, tá? Para fins de carência. Bem, a reforma da Previdência, já falei isso para vocês, as contribuições para fins de carência precisarão ter salário de contribuição igual ou superior a 1 salário mínimo. Então, a partir da competência de novembro de 2019. Se naquela competência o salário de contribuição for inferior ao salário mínimo, nós não vamos ter o quê? Computar para fins de carência. Aí eu trago aqui a instrução normativa do INSS. Veja, a partir de 14 de novembro de 2019, será observada a contribuição mínima mensal, assegurado o direito aos ajustes previstos no parágrafo 1º do artigo 19E do regulamento. Então, aquelas que têm salário de contribuição abaixo de um salário mínimo, vai poder fazer o ajuste. Aí é outra aula. Complementar a contribuição, utilizar excedentes de outras contribuições, agrupar contribuições inferiores, tudo bem. Mas, geral, não tem nada disso, está com salário de contribuição abaixo de um salário mínimo, não vai ser computado para fins de carência. Veja, para o empregado doméstico e trabalhador avulso, as contribuições relativas às competências até novembro de 2019 serão consideradas para fins de carência, ainda que estejam abaixo do mínimo, desde que o início da atividade a que ela se refere tenha sido anterior a 13 de novembro de 2019. Então, se elas já estavam lá exercendo atividade na qualidade de empregado doméstico, trabalhador avulso, empregado, elas vão poder utilizar para fins de carência aquelas contribuições que têm salário abaixo do mínimo, tá? Para eles. Agora, para o contribuinte individual, o segurado facultativo e especial que recolha facultativamente sobre o salário de contribuição, somente serão considerados para fins de período de carência os recolhimentos sobre salário de contribuição que atinjam o salário mínimo, mesmo que, veja, se tratem de competências anteriores a novembro de 2019. Por quê? Porque mesmo antes, a Lei 8.212 já falava que o valor mínimo para eles era de um salário mínimo. Então, eles não têm essa desculpa, tá? Eles não têm essa desculpa. Então, agora, para os 3, empregado, doméstico e trabalhador avulso, só depois da reforma, certo? Tá? Então, prestar atenção. Agora, veja, na hipótese de migração do servidor público para o regime geral de previdência social, então ele vai sair lá do regime próprio
e vir para o regime geral, as contribuições vertidas para o regime próprio serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Isso porque haverá contagem do tempo de contribuição exercido no regime próprio para o regime geral, com a expedição da certidão de tempo de contribuição, a CTC. Imagine o seguinte, você fica 2 anos sendo servidor técnico do Seguro Social, do INSS. Resolve sair, pede exoneração e vai montar um escritório de contabilidade. Tá. Aquele tempo, você vai querer trazer para o regime geral para uma futura aposentadoria, etc. Quando a União, o regime próprio da União, expede a CTC, no caso desses 24 meses, e você averba no regime geral, aquele tempo é contado como carência para o regime geral. Então, embora você esteja começando no regime geral, se você trouxe esse tempo e, por exemplo, vai ter que se afastar do trabalho e vai requerer auxílio por incapacidade temporária, a sua carência estará cumprida, porque você trouxe 24, né? E a carência é de 12. Então, veja que também é uma coisa importante, pode ser explorado nas suas provas. Certíssimo? Mais um momento, a gente fecha um tempo.